Existe alguma diferença entre provação e tentação? Afinal de contas, o que é tentação? E a tentação é pecado? De onde provém as tentações? E como nós podemos vencê-las? Eu convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, onde eu procuro trazer respostas a estas questões. Eu sou o pastor Valdir, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e tenho este canal no YouTube com o objetivo de trazer mensagens relacionadas à nossa vida cristã, à nossa vida com Deus. Se você é inscrito neste canal, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito, fica a dica também, o convite para que se inscreva. Então vamos por parte a respeito dessas questões. A primeira pergunta, então, que eu fiz foi se existe diferença entre a provação e a tentação. Sim, as provações, elas têm origem divina. Elas têm por objetivo de provar ou testar a nossa fidelidade a Deus. Vou trazer dois exemplos bíblicos para que você possa compreender. Abraão, um servo do Senhor, foi convidado por Deus a pegar o seu único filho e sacrificá-lo. Abraão então pega Isaque, o seu filho, e leva para o sacrifício. Ali houve uma prova. Deus colocou Abraão à prova. E no final das contas, Deus providenciou um cordeiro para que fosse sacrificado em lugar do seu filho. Mas Abraão creu em Deus. Então isto foi uma provação. Um outro exemplo que nós temos é de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Tinha muitas propriedades, era um homem muito rico, e no mesmo dia Jó perde todos os seus filhos, perde todas as suas propriedades, restando apenas a sua esposa. Ele fica doente, mas ele venceu as provações, esta provação que Deus fez com ele. Deus permitiu que o diabo interferisse na vida de Jó, mas que não o ferisse de morte. Então as provações, elas existem para provar a nossa fé, para nos testar. Deus tem colocado provações também na vida das pessoas nos dias de hoje. Muitas vezes uma enfermidade, problemas de saúde, ou às vezes um problema de um desemprego, alguma coisa material, roubos, acidentes. Tudo isso podem ser provações colocadas por Deus com o objetivo de nos manter fiéis a Ele. É evidente que o diabo, muitas vezes, aproveita esse nosso momento de provação, momento em que nós estamos mais fragilizados, para nos tentar e colocar sobre nós a desconfiança a respeito de Deus. Mas as provações sempre têm este objetivo de nos colocar diante do Senhor para que a gente confie cada vez mais nele. E a tentação? A tentação é aquela nossa inclinação para fazer algo errado que está dentro de nós pelo fato de nós sermos pessoas pecadoras. Ou seja, todas as pessoas têm uma tendência a aceitarem a tentação. Mas a tentação é pecado? Não, a tentação em si não é pecado. Não é pecado você ser tentado. O próprio Jesus, ele foi tentado e Jesus foi alguém que não fez nenhum pecado. Portanto, nós podemos afirmar com toda certeza de que ser tentado não é pecado. O pecado está no fato de você ceder à tentação. Quando você cede à tentação, aí sim você está cometendo um ato pecaminoso. Significa então que nós somos responsáveis por cair em tentação. O diabo é um grande adversário, mas o diabo não tem poder suficiente para nos derrubar. Nós é que aceitamos a tentação, e neste aceitar a tentação, a responsabilidade está sobre nós, aí sim nós estamos pecando. Nós sabemos que o diabo é um grande adversário, e diz a palavra que ele está ao nosso redor o tempo todo, provocando para que nós caiamos em tentação. Mas nós não precisamos cair em tentação se nós não quisermos. Vamos pegar um exemplo, um cachorro muito bravo, ele está amarrado. Ninguém consegue entrar no seu raio de ação porque ele está amarrado. Ele pode estar na sua frente, latir para você, bravo, mas ele não te pega. Por quê? Porque você está afastado, você não está no raio de ação dele. Mas basta você colocar o pé no raio de ação desse cachorro, sem dúvida alguma, ele vai pegar você. Assim também é Satanás, é o diabo. Ele está ao nosso redor o tempo todo, mas nós não precisamos aceitar a tentação que é colocada sobre nós.
Significa então que eu sou o único responsável por aquilo que eu faço. Diz o texto de Tiago, por exemplo, que Deus não tenta ninguém. Às vezes as pessoas dizem que Deus permite a tentação. Não, Deus não tenta ninguém. Deus permite a provação. Deus não tenta ninguém. Mas cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça e nós somos atraídos por ela e dessa forma então nós aceitamos e acabamos caindo em tentação. Significa então que existem algumas ideias fakes das quais nós não podemos concordar. Por exemplo, algumas pessoas dizem assim: cuidado com as más companhias vão fazer você cair. Ou, diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. São frases assim que não condiz muito com a verdade, porque eu posso estar no meio de pessoas que não creem em Deus, posso estar no meio de pessoas que fazem muitas coisas erradas no meu dia a dia, no meu ambiente de trabalho, na escola, em qualquer lugar onde eu estiver. Mas eu não preciso aceitar aquilo que elas estão fazendo de errado. Então, a responsabilidade pela tentação é minha. É evidente que eu sou tentado pelo diabo, pelo mundo e pela minha carne. Externamente, eu tenho episódios de coisas que vão me levando à tentação, mas eu aceito a tentação ou não, isto depende de mim. É por isso que nós oramos um Pai Nosso e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para exemplificar um pouco mais a respeito da tentação, como ela acontece, eu vou colocar alguns exemplos. Quando você está conversando com alguém numa roda de amigos e lá no meio dessa conversa começa a surgir um assunto a respeito de uma outra pessoa. E essa outra pessoa não está presente ali naquele momento. E você começa a falar mal dessa pessoa. Então você foi tentado a falar mal e no momento em que você começou a falar mal, você caiu em tentação e você pecou. Quantas vezes famílias se encontram, amigos se encontram para falar mal de uma outra pessoa ou de outras pessoas? Isso é tentação ou a queda na tentação. Às vezes também as pessoas querem ganhar muito dinheiro, uma ganância, trabalham e ficam doentes por causa disso, porque querem ganhar muito dinheiro. Às vezes as pessoas têm muito dinheiro depositado em contas bancárias e quando precisam de um dinheiro para a saúde, acabam não tirando aquele dinheiro para não descapitalizar os seus valores, o seu saldo bancário e dessa forma então acredita-se que ter muito dinheiro é bom para usar nessas circunstâncias que acabam não sendo usadas. Isso é uma tentação para o mal e muitas vezes as pessoas acabam aceitando também. Também nós poderíamos dizer aqui que as tentações podem estar nas redes sociais. Quanto tempo que você usa a sua rede social? Para o trabalho, para o lazer? Mas quando você perde o seu tempo, e aí a qualidade de tempo é ruim por causa das redes sociais, por causa do mau uso do tempo nas redes sociais, então aqui você aceitou uma tentação e você também está cometendo pecado por causa disso. Em todos os momentos, quando Jesus foi tentado, o Evangelho de Mateus 4 fala sobre esse assunto, Jesus usou a palavra, está escrito, está escrito. Em nenhum momento Jesus aceitou a tentação, mas ele usou a palavra. A palavra continua sendo a nossa referência. A palavra de Deus, o conhecimento dessa palavra é a nossa referência diante das tentações. Por isso, então, eu convido você a ler a palavra, a estudar a palavra, a se inteirar sobre a palavra do Senhor. E dessa forma, então, no seu dia a dia, que você não seja levado à tentação e aceite esta tentação no seu cotidiano. Eu espero ter contribuído com esta reflexão e que a palavra do Senhor seja sempre uma palavra presente na nossa vida e que a gente possa sempre vigiar e orar para não cair em tentação. Um grande abraço e a bênção de Deus.